Boa tarde, meus amados irmãos, meus amigos em Cristo Jesus. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, primeiro dia do ano de 2021, nós queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração para alimentar a nossa alma, nos dar um direcionamento, uma perspectiva daquilo que o Senhor Ele quer das nossas vidas. E eu tenho uma pergunta para nós refletirmos. Se o Senhor tivesse feito uma promessa a você há muito tempo, e essa promessa estivesse próxima a cumprir, e para você herdar essa promessa você tivesse que dar um passo de fé, o que você faria? Pois bem, hoje nós vamos meditar num texto que fica lá no livro de Êxodo, capítulo 14, apenas o versículo 15, texto conhecidíssimo, que vai falar sobre a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, povo que estava caminhando sobre a liderança de Moisés rumo à terra prometida. E diz assim o versículo em destaque, Êxodo 14, capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui nesse texto nós podemos, quando lemos todos o capítulo 14 de Êxodo, nós podemos perceber a saída do povo hebreu, povo de Israel, da escravidão do Egito. O próprio nome do livro, Êxodo, quer dizer partida, saída. Ou seja, chegava ali um final de um ciclo de escravidão. E Deus ele não queria mais que o povo vivesse naquela situação. Deus havia feito uma promessa há muito tempo a Abraão, que você pode confirmar lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 7, quando o Senhor ele aparece a Abraão e diz: a tua semente darei essa terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então de Abraão surge aí um período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, José, e o Senhor reafirma essa promessa através do seu servo José, que nessa época era governador do Egito, o segundo homem mais importante, todos nós conhecemos, sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios como escravo, e ele, dentro ali do plano e propósito do Senhor, ele cresce muito e chega a ser governador de toda aquela nação. E ele diz lá no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 24, disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Então José está aqui reafirmando e profetizando para aquela geração que Deus ainda iria visitar para libertar aquele povo. E o texto em destaque mostra justamente esse passo de libertação, esse passo que o povo de Israel precisava dar. O Senhor orienta eles a irem por um caminho chamado, como diz no verso 2 do capítulo 14, Pi-Hairot, que significa beco sem saída. O Senhor estava assim direcionando aquele povo a viver e vivenciar um grande milagre, que posteriormente acontece a passagem pelo Mar Vermelho. Só que para eles conquistarem essa terra, eles precisavam dar um passo de fé. Eles recebem o encorajamento divino quando eles reclamam com Moisés. Eles julgavam que Moisés havia levado eles ali para aquele local, porque no Egito não havia sepulcro suficiente para enterrar todo aquele povo. Era aproximadamente mais de 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas aproximadamente. Então aquele povo murmura contra Moisés. Eles acham que Moisés estava conduzindo aquele povo, na verdade, para morrer no deserto. E os egípcios, eles, movidos ali por um coração egoísta de Faraó, onde ele endurece o coração e pede para todo o seu exército se preparar e perseguir o povo de Israel. E eles chegam próximo àquele povo, e aquele povo se vê em grande agonia, angústia, como diz no verso aí de número 10, eles temeram muito e clamaram ao Senhor. E nesse momento, Moisés, como líder convicto do seu chamado, dos sinais que Deus já havia operado nele, por meio dele, ele olha para aquele povo e diz: não temais. Estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. No verso 14 ele diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Só que o Senhor olha para aquelas pessoas e diz: então por que vocês clamam a mim? Diz a esses filhos, diz ao povo de Israel, aos filhos de Israel que marchem. Há momentos, meus amados, em nossa vida que nós precisamos progredir, precisamos crescer, precisamos caminhar para frente. As dificuldades, elas não podem impedir o progresso do povo de Deus. Aliás, são elas que nos fazem vivenciar os milagres. Aquele povo estava encurralado. De um lado havia uma montanha, de outro também montanhas altas. À frente estava o mar e atrás um exército de Faraó. E havia uma promessa Deus havia nesse momento, estava visitando o seu povo para trazer libertação
para levar esse povo e conduzir para a terra prometida. Tá? Então, aqui está o ponto que eu fiz a pergunta no começo, né? Onde a promessa do Senhor estava para se cumprir, mas esse povo precisava dar um passo de fé. Então, talvez em nossas vidas, em nossa caminhada, nós vamos nos deparar com algumas situações e nós precisamos dar esse passo de fé. Precisamos entender que as dificuldades, por mais que elas pareçam ser impossíveis aos olhos humanos, para Deus tudo é possível. Aliás, existem batalhas que não é nossa, existem batalhas que não é humana, não é a carne e sangue, mas sim batalhas espirituais, batalhas na qual somente o Senhor pode vencer. Tenho certeza que cada um de nós recebeu uma promessa do Senhor. Cada um de nós tem uma promessa que Deus nos fez. A maior delas, eu creio que é nos levar a Jerusalém celestial, né? O céu. E nós devemos viver sobre essa perspectiva de céu. Mas até lá, nós iremos encontrar muitos obstáculos e muitas barreiras. Mas por mais que elas pareçam difíceis e complicadas, nós devemos entender que nós servimos a um Deus poderoso. E se Ele apontou o caminho e nós estamos dentro desse caminho, se surgir alguma situação que nós necessitamos de uma intervenção divina, eu creio plenamente de que o Senhor, mesmo que Ele se não fizer nós passarmos e andarmos sobre as águas, o mar Ele vai se abrir e nós iremos contemplar os milagres do Senhor. Creia nessas promessas, creia no poder de Deus, e eu tenho certeza que você estará assim sendo conduzido em paz e em segurança para o destino que o Senhor te prometeu, que é a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa te encorajar para que nesse ano 2021 você creia que Deus está com você e que o impossível Ele vai acontecer se você crer de todo o coração. Deus abençoe.